que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dono, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Que Deus possa abençoar o coração dos nossos ouvintes em mais uma apresentação desta programação de fé, quando estamos com a nossa Bíblia Sagrada aberta, no capítulo 5 do livro de Eclesiastes, aonde nós começamos nossa leitura bíblica no verso 10 e terminamos no verso 15, quando o grande sábio Salomão nos deixa aqui vários conselhos práticos da vida, que se nós homens, de um modo geral, cristãos ou não cristãos, pudéssemos ouvi-los, escutá-los, com certeza, meus amados ouvintes, nossas vidas seriam muito mais equilibradas em todos os âmbitos, espiritualmente, emocionalmente. Nossas vidas seriam vidas muito mais ponderadas, digamos assim, se nós conseguíssemos ouvir, escutar os conselhos, porque muitas vezes recebemos os conselhos, mas não os praticamos. E aqui está um conselho a todos os homens que Salomão dá, nos mostrando que não compensa você ser uma pessoa tão materialista, não vale a pena você viver tão ávido, com um coração tão ganancioso, não é proveitoso e é vergonhoso diante de Deus ser uma pessoa tão avarenta assim. O grande sábio Salomão aqui, ele está nos mostrando que deveríamos viver uma vida desapegada das coisas naturais. Não quer dizer descomprometida, relaxada, não arcando com as responsabilidades, não pensando em crescimento. Mas Salomão está ensinando a mesma coisa que o apóstolo São Paulo também ensinou em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31, quando o apóstolo São Paulo nos diz que nos restava agora isto, a capacidade de desapegar-se. Ele chegou a dizer que aquele que compra deveria viver como se não comprasse, o que vende como se não vendesse. Mas o que isso quer dizer? Ele vem e chega a dizer que os que choram deveriam ser como se não chorassem. Palavras do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios 7, verso 29 em diante. Ele disse que os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo é como se não usassem, os que folgam como se não folgassem, não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Paulo também disse isso, 1 Coríntios 7, verso 29 ao 31. Ele disse: a aparência deste mundo passa, tudo aqui passa. O Senhor Jesus também disse que nós não deveríamos ajuntarmos tesouros neste mundo, porque aqui tudo dá errado. Ele diz que aqui os ladrões roubam, a traça corrói, a ferrugem corrói,
O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos nos embaraçarmos com essas coisas. Essas coisas não deveriam tomar tanto tempo da nossa vida. Estas coisas materiais não deveriam sugar tanto a nossa energia, as nossas forças, a ponto que não conseguíssemos nos ligarmos em Deus hora alguma, voltar os nossos pensamentos, o nosso espírito para Deus, conseguirmos parar um pouquinho para ouvir a pregação da palavra, para ler a Bíblia, para comparar a nossa vida com a palavra e tentarmos, pelo menos, alinharmos ela o máximo que pudermos com este livro sagrado, porque está comprovado que o livro é sagrado. Está comprovado que a palavra não é de homem algum, mas é palavra de Deus. Se fosse de homem, já havia sido desfeita há muito tempo. Quanto o inimigo já investiu contra a Bíblia, contra a palavra, e aqui está ela persistindo séculos e séculos, milênios e milênios, e a Bíblia diz que céus e terra, então muito mais fácil céus e terra passarem do que a palavra do Senhor Jesus passar. Então a Bíblia, ela nos mostra que não compensa. Nós poderíamos chamarmos essa pequena palestra dessa programação de não te apegues a nada aqui, ainda que tenhas, que alcance, que seja uma mulher, um homem de propósitos, de metas, mas não se apegue a nada, porque tudo aqui é inconstante, ou seja, passa. Eclesiastes 5, versículo 15, Salomão disse: como saiu do ventre de sua mãe, assim tornará. Sabe o que isso significa? Salomão disse: indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Isso significa que você pode ser dono do mundo inteiro, mas você não vai levar nada deste mundo para aquele outro mundo. Então por que és tão mesquinho assim? Tão materialista? Por que tens tanto, mas é tão miserável como és? Sendo que a Bíblia Sagrada nos diz que, como saiu do ventre de sua mãe, assim no tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O fruto do seu trabalho, do nosso trabalho, o fruto de nossas conquistas, meus amados ouvintes, são para serem desfrutados, gastados, utilizados aqui mesmo. As coisas naturais deste mundo não compram a Deus e não influenciará em absolutamente nada naquilo que está do outro lado do rio, do outro lado da cortina do tempo. Nós não seremos posicionados diante de Deus no seu reino, naquela santa cidade, seu reino eterno, baseado pelo que tivemos, conquistamos, quanta cultura tivemos, quão nobre foi o nosso conhecimento, quanta formação, quanto dinheiro tivemos aqui. Isto não significa nada perante Deus. O fruto do nosso trabalho, das nossas conquistas, devem ficar por aqui mesmo, nessa terra. Não é para poder amontoar. Salomão disse assim, isto traz enfermidades. Interessante essa palavra que nos trouxe Salomão no capítulo 5, versículo 13 de Eclesiastes. Há um mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dono. Você constrói para você mesmo, você ajunta para você mesmo, você trabalha para você mesmo, quer dizer, você quer tudo gravitando, girando em torno de ti mesmo. E a Bíblia diz em Eclesiastes 5,13 que isso atrai enfermidades. Isto o fará ser um homem, uma mulher, um ser doentio. No verso 16 diz, também isso é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem trabalhar para o vento? Em outras palavras, que virtude, que bem causará a ti ser tão materialista, tão apegado a coisas passageiras, a valorizar tanto assim aquilo que para Deus não significa nada. A Bíblia diz, minha é a prata, meu é o ouro,
E você sabe para o que é que ele vai usar tudo isso que o homem mata por ela? Essas coisas que o homem se corrompe, se vende por ela, negocia sua alma com o próprio diabo, compromete, vende os seus valores, perde totalmente seus princípios. Essas coisas que os homens se tornam vis, violentos e vulgares por elas. Materialismo, dinheiro, prata, ouro. A Bíblia diz que essas coisas Deus vai usar para fazer rua. Aqui os homens escondem o dinheiro, corrompem o dinheiro, desviam o dinheiro e nem sequer cuidam bem das ruas de uma cidade. Mas lá a Bíblia diz que Deus vai usar aquilo que o homem tem de melhor aqui para fazer as ruas. Apocalipse 21 diz que as ruas daquela cidade vão ser esburacadas, desniveladas, acidentadas, mal cuidadas. A Bíblia diz que as ruas serão de ouro. Isso tudo pertence a Deus. Prata, ouro, todas as riquezas que do outro lado não vai ter valor. Irá para debaixo da sola dos pés daqueles que serão salvos, daqueles que habitarão no governo do Senhor Jesus Cristo. Não vai haver ladrão para roubar ouro, porque todos serão pessoas nascidas de novo, transformadas, pessoas que o Espírito Santo mudou suas naturezas. Eles não roubarão, eles pisarão, diz a Bíblia, por cima de ruas de ouro. Então não há virtude alguma em você ser tão apegado a coisas passageiras. Tudo aqui vai passar, sabendo que como a erva passa, tudo passará. É o que a Bíblia diz. São Tiago, capítulo 1, versículo 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece assim. Está vendo o que a Bíblia diz? A Bíblia é algo muito perfeito, muito lindo, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a flor, o que acontece com ela? Cai, e a sua formosa aparência, seu aspecto, a Bíblia diz assim, murcha. E a Bíblia vem e diz assim, murchará também o rico em seus caminhos. Este homem tão vaidoso, esta mulher tão vaidosa, este reino de pessoas tão orgulhosas, isso tudo passará. Muitos que vivem em luxúria e ostentações e ganham milhões e milhões e exibem seus brincos de diamante, seus colares de diamante, valendo milhões de dólares, e os seus magnatas que gastam milhões e milhões com cachorros, mais do que um pai gastaria ao longo de toda uma vida para cuidar da sua família. A Bíblia diz que toda a ostentação deste mundo secará. Isto é o que a Bíblia nos ensina, mostrando a nós que há algo mais valioso, o qual deveríamos nos preocupar, o qual deveríamos buscarmos mais. Murchará. A Bíblia disse: o rico, tanto rico quanto pobre, murcharão, terão que voltar ao pó, porque tudo aqui nessa terra é inconstante. Os ricos, os pobres, tudo aqui passa, grandes, pequenos, reis, servos, tudo aqui passa. Doutos, indoutos, tudo murchará, tudo passará. Todos terão que dar conta perante Deus naquele dia final. E aí, sabendo nós, meus prezados ouvintes, que tudo que nós pudermos imaginar que existe hoje no mundo é passageiro, eu pergunto para cada um dos nossos ouvintes: que tipo de coração nos convém ter? Não deveríamos ter corações tão maldosos, maliciosos, rancorosos, tão orgulhosos, materialistas. Há pessoas que se acham. Que pessoas nos convém ser, sendo que somos tão frágeis como a própria erva do campo, que o sol esquentou, ela murchou. Esse coraçãozinho vai batendo. O tic-tac do relógio, o tic-tac do coração vai batendo lentamente. Cada batida que ele dá é uma batida a menos contada. Cada dia que passa é um dia a menos em nosso calendário de vida, de passagem por essa terra. Cada dia que passa é como uma senha que é chamada no painel, no grande painel da eternidade. A qualquer momento tua senha poderá ser chamada no painel. De que tipo de pessoa você tem sido? Que vida você tem vivido? Tem amado o Senhor Jesus? Tem aceitado Ele? Tem entregado tua vida a Ele?
Já arrependeu dos teus pecados? Já pediu o teu batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo? É isso que contará. Não o quanto de dinheiro você teve, o quanto de amigo você teve, ou quão religioso você foi. O que contará naquela hora é o quanto de Deus você teve na alma e o quanto você não deixou as coisas materiais deste mundo atrapalharem a sua vida com Deus, com a palavra. Que tipo de espírito? Como deveríamos vivermos as nossas vidas aqui nessa terra, sabendo que ela é como uma erva, sabendo que ela é como um sol, nasce pela manhã, está todo vigorante no meio do dia, mas à tarde ele se põe e aí vem a noite. Somos assim, a noite breve virá. O dia de voltar a casa, ao pó, e o espírito ter que ir perante Deus, aguardar o dia do juízo final, esta noite breve chegará. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, a Bíblia Sagrada diz: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a flor. É só o coração parar de bater. É só Deus dar uma ordem para esse espírito, essa alma vivente que está dentro de ti, voltar a ele. Ponto final. Tudo estará terminado. Você percebe agora, meu amado ouvinte, que essas escrituras que você está ouvindo sendo pregadas sobre elas aqui, estes textos da Bíblia, você percebe que eles mostram para nós que se não vivemos para Deus, a nossa passagem nessa terra foi desastrosa. Se não amamos, não respeitamos, não voltamos para Deus, se não trabalhamos o nosso caráter, o nosso espírito, se não nos livramos daquela velha natureza humana ou hereditária até mesmo, que veio do bisavô, do avô, dos pais, do tataravô, a árvore genealógica, se não nos livramos dessa natureza pecaminosa, desses pilares que a civilização construiu para nós, se nós não nos livrarmos da natureza do pecado, nós passaremos junto com todas as ervas do campo, passaremos tal como o ímpio passará, diz a Bíblia, no dia mau, no dia do fogo. As Escrituras dizem, tudo passará. 1 João capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência com ele, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Que alegria poder fazer a vontade de Deus. Você pode ter tudo nessa vida, mas se não faz a vontade de Deus, teu lar é triste, tua alma é triste, tuas realizações materiais não satisfarão a tua alma, o teu coração. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Enquanto mais tiver, mais vai querer e nunca estará satisfeito. A Bíblia diz que quem ama a abundância nunca se fartará de renda. É renda e mais renda, é dinheiro e mais dinheiro, é abundância e mais abundância, e haverá sempre uma insatisfação e um clamor por mais e mais e mais. Mas aquele que ama a Deus, esse terá a alma satisfeita. Com muito ou pouco, as coisas dando certo ou não, ainda assim haverá uma paz naquela alma. Por isso que cristão não é vândalo, cristão não é terrorista, cristão não comete atentados, não defrauda, não rouba, não tem inveja de quem conquista, de quem está crescendo, adquirindo. É por isso que cristão não é murmurador, não é blasfemo. Talvez alguém diga, pastor, mas eu conheço alguém que vai na igreja, que faz essas coisas que o senhor está dizendo que o cristão não faz. Ele vai à igreja, ele não é um cristão. Cristão é aquele que tem o Espírito de Cristo, a natureza de Cristo. Nem todos que vão à igreja são cristãos. Muitos são simpatizantes da igreja, do pastor, da mensagem que prega por ali, até admirador de Deus, se tornam membros, filia-se à igreja, mas isso não significa que são cristãos. Cristãos são aqueles que arrependeram dos seus pecados, desceram as águas e foram batizados em nome de Jesus Cristo e depois santificaram suas vidas no corpo, alma e espírito e receberam a natureza de Deus dentro da vida deles para poder governar, conduzir, guiar os passos dele. Este é cristão, aquele que nasceu da água e do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de São João.
O cristão é este ser de natureza pura, limpa, que a Bíblia diz que ele herdará o reino dos céus, ele herdará todas as coisas. Ele entendeu que tudo aqui nessa terra passa, entendeu que tudo aqui nessa terra é inconstante, é passageiro. Ele sabe que somente permanecerá, somente será constante aqueles que fizerem a vontade de Deus, aqueles que arrependidos vieram ao Senhor, o aceitaram, vieram ao seu batismo. Marcos 16:15, aquele que crê e for batizado será salvo. Aqueles que vierem à casa do Senhor serão salvos. A casa, a presença do Senhor. Como disse o Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. É aqueles que vêm à casa, à presença do Senhor, estarão sempre em comunhão com o Senhor. No mais, tudo passa. Por isso que Paulo disse, os que choram, há muita gente que chora. Quem não chora, todos nós choramos. Os que choram, é como se não chorassem, porque o teu choro, a tua dor, o teu sofrimento vai durar pouco. O salmista chegou a dizer que durará apenas uma noite, a alegria virá pela manhã. 1 Coríntios 7, versículo 30, os que folgam é como se não folgasse, porque todos os prazeres que pudermos desfrutar aqui nessa terra, meus amados ouvintes, com família, com filhos, com viagem, com o que quer que seja, tudo aqui é inconstante. Aqui temos pequenos momentos felizes, não há felicidade plena aqui nessa terra. Momentos felizes, hoje feliz, amanhã triste. Hoje dando certo, amanhã tudo errado. A vida aqui é assim, altos e baixos, são os revés, é a natureza, planícies e montanhas. Nossos ouvintes precisam entender isto, que tudo aqui passa, tanto coisas boas quanto as ruins também. Quem é o teu amigo hoje, amanhã pode ser o teu pior inimigo. Quem te ama hoje, amanhã pode te odiar. Tudo passa. Alegrias aqui passam, encantos aqui passam. A vida aqui é cheia de inconstância. Por isso que é triste a vida daquele homem, aquele jovem que vive apenas regado por prazeres. Passa. Isso tudo passa. Leia a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 12, para você ver a Bíblia dizendo: os dias maus vêm, os dias em que o contentamento acaba, o prazer cessa. Vem! Não vale a pena você entregar sua alma a prazeres como se eles fossem o seu Deus. Prazer das drogas, prazer de uma vida libertina, uma vida na promiscuidade, na prostituição, nas drogas. Isso tudo passa. E sabe o que deixa na tua vida depois que passa? Sequelas, traumas, dores. E descobrirás que perdeu tempo na tua vida. Deixou de fazer muita coisa boa que deveria ter feito para enobrecer teu caráter, para te dar credibilidade diante de Deus. Tudo aqui passa nessa terra. Não fique preso às coisas perenais, às coisas do tempo. Por isso que eu estou citando aqui a Escritura. 1 Coríntios 7,30, os que compram é como se não possuíssem. Por que, Pedro? Por que, Paulo? Por que vocês disseram que tudo está reservado para o dia do fogo? 1 Pedro 3,7, a Bíblia diz: tudo está reservado para o dia do fogo. O que compra é como se não comprasse. Você pode comprar o mundo inteiro, mas 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que um dia destes haverá uma tribulação. E aí carro, casa, dinheiro, fazendas e tantas coisas, tudo isso que os homens dão a vida para conquistar. E alguns até vendem seus princípios morais e espirituais, vendem sua alma para o próprio diabo, para poder alcançar. A Bíblia diz: será tudo queimado. Então saiba usar. Não quer dizer que não pode usar, saiba usar, porque vai ficar tudo aí para o dia da cinza, o dia do fogo. Leia Ezequiel capítulo 7, o fim vem. Leia Malaquias capítulo 4, o fogo vem. Leia 1 Pedro capítulo 3, são profecias, o fogo vem. Leia Mateus 24, está vendo tudo isso aí hoje? Está vendo todos os impérios e as ostentações?
A Bíblia diz: não ficará pedra sobre pedra. Leia Apocalipse 6. Tudo que puder cair, cairá. Até os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. A Bíblia diz: invista, mas invista no reino eterno. Invista, mas invista aonde? Você sabe que não tomará prejuízo. Ninguém toma prejuízo investindo sua alma, sua vida, seu coração, sua saúde, seu lar em Deus. Invista em Deus. Deus não dá prejuízo em ninguém. Os que desfrutam de alguma coisa deste mundo, hajam tal como se não desfrutassem, porque a hora é chegada. 1 Coríntios 7,30. E Deus está nos chamando nesse momento, meu ouvinte, para desapegarmos. De quê, pregador? Desapegue dessa bebidinha alcoólica aí. Desapegue desse cigarrinho prazeroso aí para você. Desapegue dessa vida suja, pecaminosa aí. Será que você vai regar, jogar água só nas obras da carne, do pecado? Há uma alma aí dentro de você que quer algo de Deus, que quer conhecê-lo, que quer o espiritual. Deus está te chamando para desapegar das coisas deste mundo, porque 1 João capítulo 2, versículo 17, diz que o mundo e seus prazeres passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Este é o seguro que tem o cristão. Esta é a nossa bendita segurança eterna. Tudo passará, mas nós recebemos vida eterna, como disse o nosso amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. A Bíblia diz: este passou da morte para a vida. Ouça a palavra, ame a palavra, busque a palavra, viva a palavra e receba a vida eterna, aquela que não pode passar. Que Ele te abençoe, te cure, te ajude, te guarde, que Ele possa fazer parte de tua vida todos os dias, até que o Senhor Jesus venha para nos buscar. Amém, Senhor.